Como que você teve acesso a esse conhecimento? Como que você se desenvolveu nessa prática? Cara, é bem curiosa essa pergunta e eu vou até contar uma história para contextualizar, sabe? O método, ele me veio através de uma abdução astral. Ou seja, eu fui literalmente abduzido por seres estelares. E aí agora a gente vai explodir um pouquinho a cabeça. Vamos começar. É o objetivo. Então, o que acontece? Eu fui literalmente abduzido por seres estelares. Mas quando a gente fala sobre abdução, algumas pessoas alegam que fisicamente isso acontece. No meu caso, não foi físico. O meu corpo permaneceu ali. O meu corpo astral, que é um outro nível dos nossos 7 corpos, ele se projetou. Então, eu estava deitado, dormindo, quando então eu tive uma projeção astral. O meu corpo astral saiu do meu corpo, então. E naquele momento eu vi alguns seres estelares. E esses seres estelares me convidaram para acompanhar eles. E aí eu fui. E aí nessa de eu acompanhar eles, a gente... É porque no plano astral não acontece de forma linear que nem aqui. Tipo, eu não dei um passo depois do outro. Quando eu aceitei ir, eu apareci em outra dimensão, entendeu? Como se teletransportasse? Exatamente. Eu basicamente entrei em um portal multidimensional e estava em uma sala de cirurgia. Nossa. E eles pegaram tinha uma maca, né? Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu conto, eu sinto até no meu corpo acontecendo as coisas. Quantos anos atrás foi? Isso aí foi mais ou menos, foi em 2018, 2017, por aí. Tá. Entendeu? Aí o que acontece? Eles me convidaram, eu fui. E então eles me colocaram deitado numa cama. E ao deitar nessa cama, eles começaram a mexer no meu corpo. Aí eles mexiam no meu corpo, eu via tudo. E sentia tudo. E eles começaram a mexer na minha cabeça e começaram a tirar coisas e colocar coisas. E foi naquele momento que eu entendi que o corpo físico não é um corpo físico. Ele é uma tecnologia biológica. Então, o que eles fizeram ali foi instalar uma tecnologia espiritual no meu corpo. E isso foi fascinante, porque a partir do momento que eles instalaram essa tecnologia no meu corpo, eu comecei a sentir meu corpo de forma diferente. Já não era a mesma coisa, entendeu? Havia mudado alguma coisa. Isso você diz depois que você voltou da projeção astral? Ou naquele exato momento? Durante a projeção astral, eu não tinha... vamos dizer assim, eu não mensurava o que estava acontecendo de forma tão racional. Porque eu, em estado astral, a compreensão ela é feita em bloco. Então, eu sabia, mas não conseguia detalhar ou descrever. Aí, ao voltar da projeção astral, eu comecei a racionalizar o que tinha acontecido. E aí, aquilo foi, tipo, eu levei dias pra... Cara, muito louco, entende? Tipo, uau! Tipo assim. E qual que era o propósito que eles tinham com isso? Porque você falou que eles instalaram uma tecnologia espiritual em você. Eles te passaram um porquê que eles te escolheram e por que eles fizeram isso? A sua pergunta, ela pode ser a resposta de muitas pessoas. Certo? Porque a gente acha que seres espirituais escolhem a gente. Mas eles nunca escolhem a gente. Somos nós que escolhemos o momento que vamos viver isso. Entende? Então não foi eles que me escolheram. Eu escolhi, fiz um acordo com eles e no momento que era para acontecer, o acordo foi feito. Entendeu? Então todos nós temos acordos espirituais que, conforme vamos crescendo em determinadas fases da nossa vida, esses seres espirituais se apresentam para cumprir o acordo que foi pré-estabelecido antes mesmo de eu nascer. Nossa. Antes de você nascer. Mas você então já tinha feito esse acordo antes de nascer? Exatamente. Mas você não sabia? Eu não sabia de forma consciente até que despertou a minha percepção do acordo que eu havia feito. Quando eu disse sim, eu quero, aí despertou a minha memória de que sim, eu já havia feito isso. Interessante. E eles tinham algo... Como era a forma deles? Dá pra gente contextualizar? Eu vou trazer a forma deles aqui, mas eu vou também trazer uma compreensão sobre a forma deles. Porque, infelizmente, pela ignorância
de vários conhecimentos distorcidos, as pessoas têm essa linhagem estelar como algo negativo. Então, junto aos seres Blue Yaves, que é outra linhagem estelar, que inclusive é o portador dessa tecnologia, junto a eles estavam na cirurgia seres reptilianos. Entendeu? Vocês já devem ter ouvido falar, Sim, certo? com certeza. Então, a linhagem dos reptilianos, muitos pela ignorância, generaliza, como se todo reptiliano fosse negativado. Sendo que, na realidade, não. É como seres humanos. Tem os bons e tem os ruins. Tem os que ajudam e os que prejudicam. Sim. E ali na sala de cirurgia, um dos que estava junto com os seres Blue Yaves eram reptilianos também. Entendeu? Então, tinham forma de pássaro, um pássaro azul. Inclusive, eu uso bastante esse arquétipo figurado. Tinham esses de largato, bem grande, assim, muito com uma força. Robustos, assim. Exatamente. E tinham também outros seres espirituais humanos, com formas humanas, sabe? E aí eles instalaram, mas o mais curioso é que eles instalaram, mas não ativaram. Somente depois que foi ativada a tecnologia. Como assim? Depois ativaram? Olha só que Qual a diferença de instalar e ativar uma tecnologia espiritual? É aí que é o interessante. O que acontece? Eles instalaram a tecnologia, então ela foi instalada no meu corpo. Só que eles não apertaram o botão de funcionou, entendeu? Então eu carreguei por mais ou menos meses, ou se eu não vou errar, mais ou menos entre 8 a 10 meses. Sentindo e me adaptando à tecnologia. Então, por ser uma tecnologia forte, porque eu tinha canalizado, inclusive, para eu poder suportar ela a ser o canalizador, eu tive que viver uma vida de celibato por 33 anos. Nossa. Entendeu? Então, por isso eu digo que foi um acordo que eu fiz de vida, entende? Antes de nascer. E se ela fosse ativada ali naquele momento, o meu corpo poderia rejeitar a tecnologia, então eu precisaria passar por um processo adaptativo. Então, só depois desse período, eu tive uma nova projeção astral. E aí, um outro ser, que aí, no caso, esse é bem mais conhecido pelas pessoas, que vem muito da linha da Umbanda, que é Exu, por exemplo. Ele veio, e aí eu estava dormindo novamente, e aí acordei projetado, e foi uma projeção incomum, porque eu estava acordado ao mesmo tempo dormindo, mas eu sabia que eu estava acordado. E eu não tinha saído do corpo, eu continuei... Sabe quando você acorda na sua cama? E não consegue se Não mexer. consegue se mexer. E eu senti alguém subindo na minha cama. Só que aí eu morava sozinho, entendeu? E eu falei, cara, invadiram minha casa. Porque tem alguém subindo na minha cama. Nossa. E eu fiquei com medo. E aí eu lembro que eu sempre chamava o meu mentor espiritual quando acontecia algumas paradas assim que eu não estava entendendo. E aí eu chamei ele. E ele mesmo que respondeu. Porque era ele que estava ali, entendeu? E aí, no caso, ele tinha uma aparência bem tenebrosa. Tipo, as unhas grandes, chifre, assim, bem horrendo. E eu enxergava ele sem olhar para ele. Era tipo, a minha visão era 380 graus, né? Que fala, olhava 360. tudo. 360. Eu olhava tudo sem virar os olhos para ele, sabe? E aí, ali ele me explicou, ele falou, eu uso isso aqui, é só uma roupagem, não se assusta, é como um uniforme que eu uso para trabalhar em determinadas dimensões, e eu vim aqui exatamente para fazer isso aqui. Aí ele pegou na minha nuca, e aí ele enfiou uma agulha, a unha dele, alguma coisa assim, eu senti penetrando assim a minha nuca, e depois ele saiu e falou, agora eu vou embora. Aí ele foi. Depois de alguns dias, eu consultei ele de novo, aí ele disse, pronto, aí eu ativei e agora você pode fazer isso aqui. Aí ele me mostrou. Aí O que você começou a conseguir fazer? eu comecei a olhar para as pessoas e eu via coisas que antes eu não via, entendeu? Nossa. Caramba, entendi. Daí ativou a tecnologia espiritual. Aí ativou a tecnologia espiritual. Aí eu conversava com a pessoa, ela falava sobre a vida dela e eu via coisas que estavam entre linhas que antes ninguém não percebia e a maioria das pessoas não percebem, né? Então, uma pessoa falava sobre o relacionamento amoroso dela, que estava assim assado, eu conseguia enxergar que tinha bloqueios, que tinham falhas ali, que estavam uma cobrança excessiva, carência.
E pessoas que falavam sobre sonhos, eu via que havia muito potencial a ser despertado. E eu comecei a olhar de forma diferente, entendeu? Interessante. E quando você falou que nós somos uma tecnologia biológica, o que você quis dizer com isso? É porque o nosso corpo, dito os conhecimentos de crenças religiosas que temos, principalmente evangélicas, eu venho do evangélico, respeito bastante as religiões, sei que elas estão aqui por um propósito maior, mas tem muita ignorância e distorção de tudo que... Da verdade, né? Do que foi apresentado, entendeu? Então, o corpo humano, ele não é necessariamente infantilizado daquilo que Deus pegar o barro e fazer massinha e mágica. Não. O corpo humano, ele é uma tecnologia, como já mencionado, desenvolvido por seres estelares que, assim como os seres humanos hoje desenvolvem tecnologias a partir da inteligência, seres estelares avançados, que nada mais são do que nós mesmos em versões futuras, desenvolvemos. Entendeu? Então, o nosso corpo ele não é limitado. Ele é uma tecnologia muito avançada. Mas a nossa mente está limitada por dogmas, crenças, medos e bloqueios que fazem com que o nosso corpo não ganhe o seu potencial de expressão aqui no planeta. Se o nosso corpo ele não é limitado e é uma tecnologia incrível, por que você acha que esses seres, né, estelares, eles ainda acreditam ser importante instalar essas tecnologias espirituais? O que está faltando para eles terem que instalar uma tecnologia espiritual? Bem top a sua pergunta. O que acontece? Toda tecnologia ela passa por atualizações. É igual o celular, né? O iOS 14. Exatamente. Eu vou pegar exatamente esse exemplo para a gente entender o corpo humano. Tá. O celular, ele... Por que não tem o iPhone 16 há 20 anos atrás? Entendeu? Porque tem que passar por um processo natural de desenvolvimento. Tá. Então, se a gente pegar o nosso corpo humano há tantos anos atrás e comparar com o corpo humano de uma criança que nasce hoje, é anos-luz de diferença. Entendeu? Então, por que eles não colocam logo tecnologias avançadas no nosso corpo para despertar os nossos potenciais? Porque o corpo não aguenta. Ele precisa de um processo natural de compatibilidade. E isso ficou muito claro quando eles instalaram a tecnologia em mim. Por que eles não ativaram logo? É porque o meu corpo precisava aceitar a tecnologia primeiro. E existem muitas pessoas que recebem tecnologias e o corpo não consegue ficar compatível e isso pode causar diversos transtornos e disfunções, entre outras coisas. E tipo aí... esquizofrenia, assim, a pessoa... Mais ou menos, não necessariamente porque esquizofrenia, o autismo, o TDAH, entre outros, fazem parte de outros processos, mas não necessariamente tecnologias não compatíveis, entendeu? E aí corre esse perigo de o corpo não aceita a tecnologia e se ela for ativada, aí pode gerar várias coisas negativas. Então, por isso, eles respeitam o processo de desenvolvimento natural da humanidade. Entendi. Mas você acha que na visão desses seres, especificamente falando, eles veem que o ser humano precisa de mais intervenções como essas? Por que esse acordo foi feito com você e outras pessoas poderiam precisar desse acordo também e talvez não esteja disponível a todos? Perfeito. Entendeu o ponto? Entendi, sim. O que acontece? Todos nós estamos aqui nesse corpo físico, nessa tridimensionalidade, né? Sim. Experienciando, e cada um tem uma função. Vocês têm funções, assim, ó, extraordinárias, que é o quê? Trazer a expressão para que esse conhecimento possa chegar em mais pessoas. Sim. Entende? Então, vocês são guardiões do portal da comunicação. Tá? Legal. Essa é uma função muito importante. Então, cada um de nós veio para aqui com uma função. Então, eu vim com essa função, mas Chico Xavier veio com outra. Então, a tecnologia que Chico Xavier manifestou é uma, Jesus Cristo veio com outra.
Rubens Saraceni com outra. Entendi. Então, cada um vai ter uma função no planeta Terra para impulsionar a humanidade a buscar esse desenvolvimento. E esses seres estelares, quando a gente fala dele, é bem importante trazer que eles não são seres separados de nós, são nós mesmos. São nós mesmos. Exato. Como assim? Aí, eles são nós mesmos. Então, o que que acontece? Quem está administrando o corpo físico? O meu corpo físico, ele está sendo administrado pelo ser estelar Blue Yaves, que está em um processo semelhante à criogenia. Tá. Então, existe, nesse momento que eu estou falando com você, esse meu corpo estelar está adormecido e só a mente dele que está conectada a esse corpo. Uhum. Não só esse corpo, como demais corpos, fragmentos dessa mente estelar. Então, quando ele me disponibiliza essa tecnologia, ou seja, a linhagem disponibiliza para cá, é para chegar em todos os meus fragmentos que estão sendo administrados pela minha mente. E assim vocês. Então, vocês estão no corpo físico aqui, só que vocês têm uma mente estelar que está conduzindo o corpo físico de vocês. Você não é esse corpo Em físico. outro plano, em outra dimensão. Exato. Então, esses fragmentos, se é que eu estou entendendo corretamente, esses fragmentos de Rafael, fragmentos de Ricardo, fragmentos de Maurício, eles são nós mesmos nas outras dimensões ou nas outras realidades paralelas? Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, a mente estelar, ela é muito expandida. Então, para ela conectar com um único corpo, o corpo não aguenta. É muita informação, entendeu? Então, para que ela possa experienciar a terceira dimensão, que é dentro desse sistema aqui conhecido como Matrix, é necessário que ela se fragmente em outros corpos. Então, existem vários outros corpinhos. Uhum. Só que é uma única mente ali estelar que está conduzindo. Só que isso é tão fascinante e incrível, porque dentro do sistema Matrix, que muitas pessoas querem sair, existem várias camadas. Então, nós não temos apenas um ser estelar. Nós temos vários fragmentos de seres estelares que uma mente superior à estelar está conduzindo. Então, são vários fragmentos e conduzido por uma mente. Só que essa mente, a minha dúvida, ela é única do Rafael, única do Ricardo, única do Maurício. E esses fragmentos são fragmentos de nós mesmos? Ou é uma mente universal, digamos assim? Os fragmentos somos cada um de nós, habitantes dessa terceira dimensão. Entendi. Existe uma única mente. Só existe uma mente. Tá. Entendeu? Quando a gente vai para essa última realidade, aí todos somos um. Que seria Deus? Essa seria a fonte? É a fonte criadora que tudo fez. Uhum. É uma única energia. Essa única energia ela vai se fragmentando. E esse fragmento vai se distribuindo em camadas dentro da Matrix. Uhum. Então, o que conhecemos como dimensões da consciência, primeira, segunda, terceira e assim vai adiante, são camadas de um único sistema. Entendi. Só existe uma Matrix, entendeu? E aí, o que acontece? Essas camadas da Matrix vai se auto-melhorando. Então, a gente está na terceira dimensão, que é uma manifestação da Matrix, mais ou menos. A quarta dimensão é uma mais melhoradinha e a gente vai mudando de uma para outra. Só que não é nós que vamos mudando, é a nossa percepção que muda. Então, você está vivendo nesse momento em todos os seus fractais ao mesmo tempo. Só que a sua percepção está exatamente aqui agora, nesse corpo e nesse corpo. E na terceira dimensão. Na terceira dimensão. Perfeito. E quando você disse que muitas vezes a verdade a gente ainda vê de uma maneira meio infantil, às vezes ela está oculta para nós. Será que isso é por um motivo, tem um motivo específico por trás? Porque você falou que talvez a gente não esteja ainda preparado, o nosso software, para receber a verdade toda. Ou é uma conspiração mesmo? O que está na sua mente sobre isso? Para entender isso, a gente tem que compreender que existe sim uma verdade absoluta de tudo isso que a gente vive. Tem uma verdade absoluta. Existe. Só que assim como nossos corpos são fragmentados, a verdade absoluta também foi fragmentada.
Então não existe mentira, tudo é verdade. Pequenos pedacinhos dela. E como que a gente vai chegar na verdade absoluta? Unindo. Por isso, o separatismo traz a ignorância. A união traz a compreensão. Por isso, quando você separa, gera guerra, gera doenças, dores e sofrimento. Quando você une, compartilha, gera cura. Então, a verdade absoluta, a gente vai chegar nela quando todo mundo se unir. Porque cada um de nós temos um pedaço da verdade. Por isso, as religiões não estão erradas. Só que a ignorância e muitas distorções fazem com que a gente fique preso em pequenos fragmentos de verdade. Então, eu tenho a minha verdade. Se eu me alienar nisso, logo, tudo isso que vocês acreditam não faz sentido para mim e eu vou convencer outras pessoas de que vocês estão errados. Por causa do separatismo. Não, porque eu só acredito na minha verdade. Eu não acredito que a verdade do outro também é um fragmento da mesma verdade que a minha. É verdade. Eu costumo usar a analogia do quebra-cabeça, que é o seguinte: cada um de nós temos uma pecinha desse quebra-cabeça. Quer ver qual que é a imagem final? Quero, então vamos se unir. Não quero ver. Então fique com a sua pecinha e ignore os outros. Então, mas é que vem a minha dúvida. Por que que nós entramos nessa realidade que não é unida, que é separada um dos outros? Teve alguma influência de seres estelares negativos? Ou tudo faz parte de um processo bem estabelecido para nós chegarmos na verdade total, absoluta? E esse é um dos pontos que eu bati muito na minha rede social. Eu até fiz uma série de vídeos falando: ei, vocês não estão presos na Matrix. Porque o entendimento é o seguinte: a partir do momento que eu alimento a crença de que eu estou sendo preso e subjugado por seres estelares poderosos, eu estou gerando uma estou gerando uma forma de anular o ser estelar que eu sou também. Entendeu? E quem garante que o ser estelar que eu tô dizendo que tá aprisionando as pessoas não é eu mesmo? E aí que tá o grande ponto. Não estamos vivendo dentro de uma prisão. Estamos vivendo dentro de uma rede como a rede social. Tem de tudo. Se você pegar o Instagram, você vai ter vídeo de cachorrinhos, de gatinhos, de pessoas fazendo culinária, dançando. Tem de tudo. Você escolhe o que você quer acessar. E a vida é isso. Aqui a terceira dimensão é isso. Tem de tudo. Então, às vezes, a gente se condiciona na nossa mente com conteúdos negativos e atribuímos isso a alguém que está nos obrigando a viver isso. Não, somos nós mesmos. O dono do Instagram não colocou uma arma na cabeça de ninguém para assistir vídeo de dancinha. Você assistiu porque você quis. E existe um algoritmo dentro do sistema Matrix, que aquilo que você interagir com a sua mente, você vai manifestar. Então, quem rege isso é um algoritmo. Não são seres estelares que vão ficar olhando. Nossa, olha só, vou colocar isso na vida dele. Não, é você que coloca, você que conduz. O que você clicar e curtir, interagir, vai mandar mais para você. Tá, eu entendi essa parte, concordo, né? Porque senão a gente se colocaria num papel de vítima, né? Não de autorresponsabilidade. Mas, por exemplo, os ensinamentos que Jesus nos deu, muitos desses ensinamentos foram distorcidos pelo sistema, Matrix, não sei qual seria a terminologia exata para usar. Por que isso ocorreu? Imagina que cada um de nós somos empresários. Então, imagina que Jesus Cristo era um empresário e esses seres, vamos colocar nome de Anunnakis, reptilianos ou qualquer outro, são empresários. Então, Jesus, para eles, é uma ameaça porque afeta o negócio deles. Só que eles não obrigam a gente a consumir. Eles convencem a gente. Entendeu? Então, a persuasão, a manipulação é uma ferramenta do sistema, liberado para todos. Jesus Cristo manipulava. Jesus Cristo persuadia, usava storytelling. E usava todas as ferramentas que esses opostos também usam. Só que ele fazia pro bem, né?
ele fazia por bem porque ele entendia que aquela verdade fazia sentido para ele. Entendeu? Mas ele nunca anulou a verdade oposta. Porque ele sabia que sem a verdade oposta ele não seria pleno. Por quê? Porque a verdade absoluta só consegue ter acesso quem consegue unir todas as coisas. Uma figurinha desse quebra-cabeça que faltar, não dá imagem final. E se Deus, que a gente entende, é o todo, é tudo, ele também é o mal, que a gente interpreta. Porque tudo é uma unidade, é o um. É um. Tudo é uma única energia. É o nosso ego, o sistema de individualidade, que faz parte do sistema individual para a gente experienciar a matéria, que faz a nossa percepção de entender que tem um reptiliano que é do mal, que tem um diabo, que tem Jesus Cristo, o Salvador, que tem... No fim das contas, tudo faz parte do espetáculo. E aí, o que eu faço com essa informação para eu evoluir? Como que eu posso tirar o melhor proveito disso tudo, desse conhecimento que você falou até agora, para trazer um benefício para a minha vida? Primeiro, classifique. Eu uso muita leitura de campo vibracional, mas classifique o que você quer viver. O que faz sentido para você? Porque daí eu posso escolher entre todas essas verdades, eu posso escolher qual eu quero viver? Exatamente. Você tem que classificar, porque você é um construtor, um co-criador do seu próprio mundo. O seu universo, quando eu interajo com você ou com você, o que eu faço? Eu peço um convite para entrar no seu universo. Quem constrói o seu universo é você. Quando eu peço acesso ao seu campo, eu estou entrando na sua história. Entendeu? Então você constrói a sua história. O que faz sentido para você? Faz sentido ter isso, isso e aquilo? Ok, faz sentido. Então deixa eu viver aquilo que faz sentido para mim. A partir do momento que eu vivo aquilo que faz sentido para mim e você vive o que faz sentido para você, no fim das contas todo mundo vai viver bem. E por que muitas vezes a gente quer entrar numa realidade diferente do que nós estamos e a gente não consegue? A gente parece que está travado naquela realidade e você sabe as coisas que você quer mudar e você não sai do lugar. O que está prendendo a gente nessa realidade? Aí que a gente vai entrar no campo vibracional agora. Certo. Então o querer, ele não é só você querer, entendeu? Dentro do campo vibracional tem uma mecânica muito interessante, que ela parte de 3 pontos. Pensar, sentir e agir. Então, a partir do momento que você condiciona a sua mente em um objetivo, esse pensamento ele precisa ter um impulso, e esse impulso vem do sentimento. Então, você sente aquilo que você pensa. Para que isso se torne uma realidade, você tem que manifestar, ser coerente e agir de acordo com o que você sente e de acordo com o que você pensa. Então, se eu abrir uma realidade para você aqui agora, e aí eu coloco, você quer ser o maior podcast do mundo? Bem provável que a sua resposta é sim, eu quero ser. Só que aí a próxima pergunta é, você sente que merece esse maior podcast do mundo? Sim. Hoje eu sinto. Sente? Tô sentindo. Ok. A terceira pergunta é, você está fazendo tudo o que precisa ser feito para isso ser uma realidade? Difícil, hein? Dá pra fazer um pouquinho mais, hein, sempre Rosa? dá pra melhorar, exato. É aí que está o ponto de bloqueio em vocês. Quando traz o questionamento nesses 3 pontos, é onde você vai ver onde está bloqueado. Então, quando você diz, acho que sim, está se sabotando. Tem uma dúvida, Quando né? você diz, acho que dá para melhorar, há dúvidas também. E aí que começa a você trazer uma autoleitura. Qual sentimento desencadeia quando ele pergunta, você quer ser o maior podcast? Como que a minha mente aceita isso? Pode ser medo, pode ser ansiedade. Tem que entender qual que é a emoção que vem. Exatamente. E aí tem que ver se
esse bloqueio tem a ver com você? Ou tem a ver com o seu pai, a sua mãe, que disse que você não era merecedor? Ou você era para trabalhar de CLT, era para você se formar nisso, era para você ser isso? Ou a sociedade que olhou para você e disse: sua comunicação é horrível, ninguém suporta a sua voz? Porque existem coisas que estão internas, mas existem coisas externas que vêm para mostrar o que está bloqueado internamente. Daí vem os registros acásticos? Aí, a leitura de campo vibracional, ela não trabalha tanto nos registros acásticos. Ela tem 3 níveis. O primeiro nível é trabalhar na vida atual. São as informações que foram geradas do seu nascimento até os dias atuais, que para mim e para a espiritualidade que me trouxe esse conhecimento, é a base do princípio de toda pessoa que quer evoluir espiritualmente. Porque olhar para vidas passadas é muito importante. Só que não vai valer de nada se a sua vida atual não for a sua prioridade. Porque se fosse para olharmos para a vida passada antes de olhar para cá, não estaríamos nessa. Concorda? Concordo. E aí vem o segundo nível do método, que aí sim, após você estruturar os 9 pilares, entender a fundo como funcionam os pilares e também investigar os bloqueios e o que pode ser feito para melhorar, aí vai para o segundo nível, que aí expande para os registros acásticos. Então, você primeiro precisa criar raízes para depois crescer o topo da árvore. O que muito acontece, e a espiritualidade me recomendou a tomar cuidado para não propagar isso, é que tem pessoas com um topo muito grande e com raízes tão fracas que no primeiro temporal elas caem. E por que ela falou para você não propagar isso? Não propagar porque o método ele é compartilhado através de um estudo e um desenvolvimento de muitas eras. Então, esse método ele está sendo compartilhado e disponibilizado na humanidade hoje, mas ele é um método que é compartilhado em diversas linhas do tempo. Em outros planetas também. Entendi. Entendeu? Então, ele segue uma vertente muito alinhada de que primeiro cuida do aqui e agora, daquilo que você está vivendo aqui, para depois olhar para fora, olhar para mais coisas, entendeu? Então a primeira etapa seria o Lean, que é o Life is Now. Vamos cuidar do aqui e agora. Exato. A segunda etapa expandiria aí para os registros acásticos. Iria para os registros acásticos, entre outras técnicas para poder fazer resgates de fractais, entre outras. E a terceira etapa? A terceira é quando o aluno, então, ele se consagra mestre do método e pode iniciar outras pessoas, fazendo propagar a tecnologia de abertura da visão espiritual em outras pessoas. Entendi. Muito bom. Vamos voltar para a Matrix da terceira dimensão, porque é um conteúdo bem legal que você realmente divulga bastante nas suas mídias. E a gente sempre fala aqui no Lean sobre a questão da Matrix e de como que a gente pode saber que ela existe, mas não acolhê-la no nosso dia a dia. Já você tem uma linha um pouco diferente, né? Que aborda que, na verdade, a gente não precisa sair dela. Sim. Então, eu queria entender por que a gente não precisa sair dela. Ela, de fato, existe? Ou ela só existe na nossa ideia? Vamos lá. Primeiro, a Matrix não está fora. Ela tá dentro. Exato. O primeiro ponto é isso. Não dá para você sair De algo que você... de algo que está dentro de ti. Não é você, entendi, não sou eu que estou dentro da Matrix. É a Matrix que está dentro de mim mesmo. Exato. Tudo isso que está fora é uma projeção do que está dentro. Entendeu? Uhum. O fora não existe. Eu não estou olhando esse copo. Esse copo não é real. Sim. Entende? Mas se não é real, por que eu toco nele e tal? Porque dentro de mim existe um projetor que projeta ele para fora. Entende? O sistema tá tudo dentro. Tem no filme Matrix, né? Vamos trazer esse filme pra gente entender. O Maurício adora. Você gosta? adoro. Assistir tudo, aquelas escritoras incríveis. É uma cena da colher. Sim. Você vê? Que a criança tá com a colher e aquela colher vai se dobrando e o Neo tá olhando e aí a criança diz: a colher não existe. Porque de fato, qual que é a mensagem daquilo?
A Matrix, ela não vai mudar se você não mudar. A Matrix não vai ficar benéfica, benigna, se você não se curar. Então, não existe o lado de fora. Vocês não existem. Vocês são projeções minhas. Então, se você me trata mal, é porque dentro de mim tem aspectos que eu não acolhi ainda. Se você me fere, é porque eu tenho me ferido. Se você me ama, é porque eu me amo. Entende? E isso fica simples de compreender quando entendemos que nem todas as pessoas nos tratam do mesmo jeito. A minha mãe me abraça, me acolhe. Um amigo meu me chuta, me xinga. Por que essa diferença? É porque para cada pessoa eu olho de forma diferente. Cada pessoa eu projeto um aspecto diferente de mim mesmo. Nossa, sensacional. Ou seja, se eu olhasse todo mundo da mesma forma como eu olho minha mãe, talvez as pessoas iam me acolher muito mais do que elas me acolhem hoje em dia. Muitas vezes hoje eu olho pra alguém e falo, ei, essa pessoa aí acho que quer meu mal, quer me passar a perna e tal. Esse cara eu tô é um babaca. criando, exato. E aí que tá o ponto. Você não tem que olhar, nós não temos que buscar olhar todo mundo como olhamos a nossa mãe. Nós temos que buscar nos amar o suficiente para olhar todo mundo como olhamos nós mesmos. Caraca. Profundo. Fala Repete de novo. essa. O que todos nós devemos buscar não é olhar todo mundo como olhamos nossas mães, mas sim buscarmos nos amar o suficiente para olhar todo mundo como nós nos olhamos. Porque Isso daí que vem o amor ao próximo de Jesus Cristo? Amar o próximo como a ti Assim mesmo. mesmo. Entendeu? Jesus, ele sempre falou a mesma coisa que eu tô falando, só usou palavras diferentes, ele tinha uma Storytelling comunicação diferente, Genial. entendeu? E aquela toda a desenvoltura, mas tudo que Jesus quis dizer era: não precisam lutar contra o sistema. Aprenda como o sistema funciona. Porque você criou o sistema. Quando eu penso em destruir a Matrix, sair da Matrix, destruir isso, sair daquilo, eu estou indo contra o fluxo da minha própria criação. Fui eu que criei a Matrix. Fui eu que gerei ela. Porque eu sou a Matrix. Então, entendi. Então, por exemplo, uma pessoa que vive na abundância, né? Uma pessoa que pratica o bem, ela criou para dentro dela uma matrix que ela tá lá vibrando na frequência alta, tendo uma vida plena, feliz. Óbvio, tem todas as outras questões negativas, mas de uma maneira geral, uma vida de abundância, certo? Então, a pessoa criou essa matrix para ela mesma. Agora, uma pessoa que está totalmente no extremo oposto, que está toda emburrada, que vive mal, que está sempre reclamando, da mesma maneira, ela criou uma matrix para ela de uma frequência baixa. Seria mais ou menos nessa linha. Sim. Então, é diferente do raciocínio de pensar que a matrix, ela existe, ela está do lado de fora e ela quer que você viva aprisionado nela. Então, basta você ir contra as leis de quem domina essa matrix, que é muito, que a gente fala bastante isso aqui no Lean. Então, realmente, uma visão completamente diferente. Será que né? foi por isso que Jesus não relutou em relação à crucificação dele? Porque senão ele estaria lutando contra o sistema, né? Sim. Jesus Cristo, em momento nenhum, ele veio destruir o sistema. Jesus veio atualizar o sistema. Atualizar. Igual o celular que a gente estava falando. Igual ao celular. Então, existe o sistema Matrix que é regido por um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele funciona como a rede social. Cada vez mais que a gente, como humanos, vamos evoluindo tecnologicamente, vamos entendendo que magia nada mais é do que tecnologia incompreendida pela mente limitada humana. Então, vamos entender. Existe o inconsciente coletivo, que é um jogo de algoritmo, assim como as redes sociais. Ou seja, nas redes sociais tem pessoas que estão usando da rede social para fazer
legados. E tem pessoas que estão usando das redes sociais para sofrer, disparar de ansiedade, depressão, entre outras coisas. A rede social é negativa? Na minha mão, não. Entendeu? Então, o sistema Matrix é ruim? É uma prisão? Não, para mim, não. Porque é como eu vejo. Não é como é, entendeu? Então, mas aí você fala que os deuses das religiões nada mais são do que inteligências artificiais, certo? Esse é muito bom. Não necessariamente os deuses. Os feitos dos deuses partem muitas vezes de tecnologias espirituais que temos como espirituais, mas são tecnologias mais avançadas do que nós. O Deus que tem no cristianismo, ele é um ser estelar, é uma entidade espiritual e não um Deus absoluto. Ele é um fragmento do Deus absoluto, entendeu? Então, quando eu faço uma oração para essa entidade espiritual, que é um ser estelar, um indivíduo, eu estou solicitando para que ele use de determinadas tecnologias ao meu favor. Só que, muitas vezes, eu não estou orando para ele. Eu estou interagindo diretamente com o algoritmo, que é o inconsciente coletivo. A minha mente interagindo com o algoritmo. Então é como se eu estivesse clicando nos vídeos e curtindo todos os vídeos e o algoritmo entende. Ele gosta daquilo. Manda mais. Manda mais. O algoritmo não julga se é bom ou ruim. O algoritmo manda o que você quer. Então, se você ficar cultivando pensamentos negativos, mais coisas negativas. Pensamentos positivos, mais coisas positivas. Então, não é você viver uma espiritualidade tóxica de não pensar mais nada negativo. É você olhar os pensamentos negativos como forma de aprender a lidar com eles. E não negá-los. E o que você interagir dentro do sistema, você vai viver. Entendeu? Então, todos esses deuses que temos é uma limitação da nossa mente, porque se eu vejo você fazendo uma coisa extraordinária, eu vou trazer um exemplo de uma referência para mim. Cristiano Ronaldo. Certo. Para mim, ele é um deus. Ele faz coisa que eu não consigo. Entendeu? Mas, se eu for examinar, o que diferencia ele de mim é a sabedoria, o tempo e a disciplina de entrega que ele tem. Ele é igual eu. Então, os deuses, entidades espirituais, todas essas forças, meu Deus, tal, nada mais são do que seres que têm mais tempo de despertar de determinados conhecimentos. Só que se o Cristiano Ronaldo sentar comigo, ele vai ver eu e vai falar, nossa, você é um deus, você faz leitura de campo vibracional e eu não faço. Então, em alguma coisa, somos deuses para alguém. Nossa, muito bom. Ou seja, vem aí talvez um pensamento que a gente pode ter o que eu sou Deus para quem? Da mesma maneira como você pode ser Deus para muita gente ajudando na sua terapia de campo vibracional, nós podemos ser deuses para as pessoas levando esse tipo de conhecimento para elas. Sim. Mas e se a gente for lá no micro, né? O que eu posso ser de Deus para uma pessoa que eu amo? De que maneira? Não precisa ser o Cristiano Ronaldo, entendeu? E nem você ser o terapeuta de campo vibracional. Sim. O que o Fael faz dentro de casa, com a família dele e eu com a minha, para sermos deuses. O que as pessoas que estão assistindo a gente podem ser deuses nas vidas das pessoas que estão próximas a elas. E são. Isso foi muito bem pontuado. É só entender que tem coisa que você faz para a sua mãe que para ela aquele ato foi um milagre. Quando você estende a mão para um mendigo na rua que pediu 5 centavos, 10 centavos e você resolveu dar R$1, você está atendendo uma oração que talvez ele ficou a noite inteira orando. Quando ele ora para Deus, por favor, me dá um pão. Você aparece e dá o pão. Não é Deus se manifestando através de você? Boa. Entendeu? Então, todos nós somos deuses em manifestação. A pergunta que temos que fazer para nós mesmos, eu sou um Deus algoz ou eu sou um Deus bondoso?
Ah, Qual a diferença, se você puder explicar? A diferença é o que a gente manifesta externamente para entender internamente. Por isso, todas as religiões, e não todas, não generalizando, mas a maioria das religiões e das histórias de livros, filmes, tudo traz o plano dual. Diabo e Deus. o Yin e Yang. É. O bom e o ruim. Mas quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós atrás dos perfis da internet? Do backstage. É. Backstage da vida, né? Será que somos um Deus bonzinho? Ou somos um Deus implacável que não aceita erros, que cobra demais, pune todo mundo e que tem que ser preto no branco? E pune até a si mesmo, né? E até assim mesmo. Então, quando você começa a entender que, calma, o reptiliano que prende eu na Matrix, será que não é eu que estou me prendendo? Eu sou livre, olha só esse mundo tão incrível. Será que eu já olhei para o sol hoje e agradeci? Será que eu dei bom dia para alguém? Olha só a benção que eu poderia fazer. Então, às vezes, nós como deuses estamos perdendo tempo. Poderíamos estar abençoando muito mais, mas estamos ocupados em olhar para fora e colocar a culpa no diabo, no reptiliano, nos Anunnakis, na Matrix, sendo que o poder está na nossa mão. E tem Nossa. alguma previsão, Rafael, de a gente sair dessa realidade que nós estamos hoje? Tudo isso que você está falando? Porque muitas pessoas falam da transição planetária, né? Que a gente pode experienciar daqui a uns anos e tal. Será que vai chegar um momento que a gente vai entender que todos nós somos deuses e realmente fazer o bem para as pessoas e para si mesmo? A transição planetária é uma atualização do sistema, Tá. entendeu? Começa a olhar o mundo como um sistema. Você vai entender. É uma atualização. Então, o que acontece? O que está atualizando? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o aglomerado de diversas mentes que estão conectadas. Então, esse inconsciente coletivo, ele tanto sustenta em irradiar informações quanto absorver informações. A transição planetária está levando a Terra a vibrar em uma frequência nova, diferente. Mais alta. Digamos que mais acessível para coisas que ainda não vivemos. Tá. Só que essa frequência, ela sempre esteve aqui. Ela só está sendo ativada. Todas as frequências estão aqui agora. Então não precisa esperar a humanidade chegar. Você pode chegar. Então a transição planetária, assim como a salvação, a volta de Jesus Cristo, nunca foi global. Ela é interior. A salvação é individual. Puta. Então pode ser que daqui anos e anos e anos e anos vão haver pessoas limitadas, com a mente limitada e tendo comportamentos nocivos. Mas a pergunta é, você daqui anos vai estar na quinta dimensão? Quanto tempo? O tempo que você quiser. Pode ser amanhã. Tudo depende do quanto que você quer se olhar. Porque para você atingir o seu ponto de luz, é necessário que você acolha o ponto de sombras. É isso que eu ia falar, mas as pessoas acho que não olham para si mesmo pelo medo de descobrir Essas sombras. essas sombras e não saber lidar com isso, né? Exatamente. É porque quando você olha para si mesmo, você vê que a culpa do seu pai não tem culpa. Que a sua mãe narcisista não era narcisista. Que João, Beltrano, Ciclano não era inimigo. E aí só resta um único responsável. Então olhar para isso dói. Eu passo por um processo de cura constante, pessoal, de me reconhecer. Sou hipócrita, sou mentiroso, sou procrastino. Eu tenho tudo isso de ruim. Que bom que eu consigo ver isso. Porque é através desses aspectos que eu posso reconhecer o contraste. Também sou amável, fiel, alegre, honro as coisas. Entendeu? Então acolho a mim. E quando eu faço esse movimento de me acolher,
eu vibro na quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é o quê? É uma frequência de mente integrada. E não tem como você vibrar na quinta dimensão se você não integra todos os seus pensamentos. O que seria integrar um pensamento? Integrar é aceitar que esses pensamentos existem. Estou pensando aqui, por exemplo, pensando em algo que leve à negatividade, a quebrar. Inveja. Estou pensando em quebrar essa xícara. Isso não é positivo, afinal, a xícara é tão bonita. Mas eu aceito, o pensamento veio, tá aqui, tá tudo bem. Eu aceito o pensamento negativo que veio. Mas a minha escolha é usar o contraste. Não vou quebrar. Eu vou colocar mais água para saciar a minha sede e agradecer. Entendeu que eu não neguei? Eu não recusei? Eu não disse que pensamento do diabo que colocaram na minha cabeça? Eu aceito. Eu penso essas coisas também. Mas e quando é uma característica nossa que a gente pode descobrir, olhar, colocar luz lá, que a gente nunca pôs, e de repente você tem medo de se julgar? Como não cair nesse julgamento? Porque eu pergunto isso porque, por exemplo, muitas pessoas falam da ayahuasca, né? Eu tenho medo de tomar ayahuasca pelo fato de... O que eu vou ver lá? Será que eu vou conseguir lidar com as informações que vão aparecer sobre mim, que eu não sei hoje? Será que ele não sabe, Rafael? Tem 2 pontos. Por isso a leitura de campo vibracional ela é boa, porque ela te prepara. Uhum. Entendeu? Todas as tecnologias que foram instaladas no planeta Terra, que aí são medicinas, plantas de poder, tudo isso são tecnologias espirituais que entram e interagem com a nossa tecnologia biológica. Elas vão trazer uma intensidade de luz, de informação. Então, o medo, ele é o medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido, obviamente. Quando você foi montar esse podcast, você deve ter sentido isso. Será que eu dou conta? É. Como é que eu vou falar com as pessoas? Será que... Será Entendeu? que vão gostar de mim? Vai gostar, vão aceitar, vou ter sucesso. Tudo isso faz parte do medo do desconhecido. A escolha é, eu vou me preparar com o que eu tenho. Então, a leitura de campo vibracional é isso. É um modo de você se preparar e ir se reconhecendo aos poucos para que, então, você tenha essa coragem de enfrentar o desconhecido e dê passos mais profundos. Entende? Então, o caminho da ayahuasca, o caminho de cogumelos ou qualquer outras medicinas sagradas que tem que ser um uso sagrado, ele precisa ser respeitado o seu chamado interno. Então, se o medo ainda está muito grande, então eu preciso lapidar um pouquinho esse medo. Então, vamos lá fazer uma leitura de campo vibracional, saber um pouquinho sobre alguns aspectos meus que eu suporto, e aí eu vou acostumando. Olha só, eu tenho sombras. Nossa, eu tinha esse bloqueio. Olha só isso. É. E você vai fazendo amizade com você mesmo. Porque essas medicinas vão fazer o quê? Potencial. Vão descortinar aquela máscara que você diz que é o bom moço. Olha. Mas aí você falou do medo do desconhecido. E muitas pessoas falam que o medo da morte, vem do medo do desconhecido. O que é a morte? Já chegou essa informação para você? Sim, já chegou. Eu já acessei até um painel de informações sobre mim. Até o dia da minha morte. A causa. Então, Caramba. já tive esses acessos através da leitura de campo vibracional, inclusive. E aí, o que acontece? A morte, o medo da morte não está atrelado ao medo do desconhecido. Está atrelado ao apego do ego que tem sobre o corpo ou as coisas. Bens apego. materiais. Materiais ou pessoas. Uhum. Entendeu? Então, assim como o sofrimento pós-luto não se dá pelo amor que você tinha pela pessoa, mas sim pelo remorso e apego que você sentia pela pessoa. Presente no momento atual. Exato. Entendi. Quem ama não sofre. O amor não gera sofrimento. Puta, muito bom, hein? Amor Caramba. gera alívio. E eu falo com propriedade. A minha mãe desencarnou em 2021 e eu não sofri. Porque eu amava a minha mãe e não tinha apego nem remorso. Porque eu fiz um processo de cura antes para entender que tudo o que eu pude fazer por ela, eu fiz
E eu não fui o melhor filho comparado aos outros, mas eu fui o melhor filho que ela pôde ter. Mas você não sentiu nem dor, Eu senti amor. amor, quando ela morreu? Quando você sente amor, não há espaço para nada. Mas talvez porque você saiba... A minha pergunta é, o que que acontece depois que a gente morre? Depois que a gente morre, vai acontecer diversas coisas, porque abre-se diversas realidades. Isso que é o mais incrível. Então, ninguém vai definir como que vai acontecer depois da sua morte, porque pode se abrir para várias coisas. Então, vou trazer aqui um exemplo que a gente vai trazer uma linha de acontecimento relacionada à minha mãe, porque eu acessei todo o processo dela e o pós-morte. Você consegue também acessar esse campo vibracional de entes que desencarnaram, que não seja a sua mãe? Por exemplo, minha mãe desencarnou também em 2012. Você conseguiria me ajudar se eu marcasse um horário com você para bater um papo? Consigo. Existe a possibilidade. Sim, inclusive no método no nível 2 é possível que se abra para essas vertentes, entendeu? Entendi. Show de bola, mas manda bala aí. E aí o que acontece? O processo da minha mãe, do desencarne, ela passou por um processo bastante de apegos e dores, como todos nós que estamos encarnados. E aí eu acompanhei do início ao fim. A minha mãe faleceu com câncer de mama. E eu descobri o câncer de mama através de uma leitura 3 meses antes do diagnóstico. Nossa. Só que ao descobrir isso, me veio também a espiritualidade dela, a equipe espiritual dela. Todos nós estamos aqui para desenvolver coisas. E tem coisas que às vezes nós, com o nosso olhar limitado, vamos dizer que é mal, é ruim. E aí a equipe espiritual dela disse, não é para você falar para sua mãe. Nós te mostramos exatamente para que você possa preparar a sua família e preparar tudo. Então eu sabia que a minha mãe ia desencarnar antes de qualquer pessoa. Entende? Caraca. Igual o Yogananda. Yogananda também, ele sonhou, né, com a morte da mãe um pouco antes. E aí ele viajou para encontrar ela. E aí ela desencarnou. Eu não cheguei a ler essa história, mas agora que você falou, eu vou dar uma pesquisada, porque É daquele livro algo... Autobiografia de um Yogi. Não sei se você já ouviu falar. E aí ele é um cara que tem esses poderes, igual você está comentando, e ele passou por um processo muito parecido com o que você está comentando. Que top. Eu vou dar uma averiguada nele. E nesse caso, quando eu recebo essa informação, não podendo compartilhar, aí eu vou preparando minha família. Então, isso me deu acesso ainda mais ao processo da minha mãe. Vou ser mais resumido aqui. Aí ela desencarna. Quando ela desencarna, uma semana depois, o mentor da minha equipe fala para mim, vamos lá visitar sua mãe? E eu tava acordado nessa, não foi projeção astral, eu tava acordado. Aí ele falou, vamos visitar sua mãe? Eu falei, bora. Aí ele falou, fecha os olhos. Eu fechei. Aí sim eu projetei do corpo. Caramba. Foi uma das poucas vezes que eu projetei consciente. Não estava dormindo, sabe? Eu fechei o olho como agora. Fechei o olho e saí do corpo. E aí você foi pra onde? Aí eu fui para uma colônia espiritual, que aí é na 4ª dimensão. Aí chegando lá na 4ª dimensão, nós entramos em um lugar totalmente assim, um campo. Já assistiu o Nosso Lar? Já. Bem semelhante àquilo, sabe? Não é necessariamente o Nosso Lar, mas bem semelhante àquilo. Minha mãe estava distante, e aí ele me apontou e falou, ela tá ali. Aí ele falou, você não vai poder chegar lá, porque ela está passando por um processo de dissociação de ego. A maioria das pessoas passam por esse processo para desapegar da família. Entendeu? Então, se eu aparecesse lá, ia interferir, porque ia intensificar o sentimento. E aí, não. Aí eu fiquei à distância. E ao ver ela, eu também pude ver a minha avó, o meu tio e a minha madrinha. Nossa. Que haviam desencarnado também, tudo ali com ela, na colônia. E aquilo foi incrível, porque me deu a percepção de que sim, a vida não acaba quando termina, né? Então, depois da vida, o que tem? Mais vida. E a história de que vamos descansar para sempre, talvez o descanso é exatamente um fluxo de movimento. O que você quer dizer com isso?
que não tem um paraíso necessariamente que você vai ficar para sempre naquilo. Você vai passar por um intervalo de tempo onde a sua mente pode ser que entre em um estado de dormência e aí você fica dormindo, só que nada é para sempre. Entende? Assim como o inferno não é eterno. Sim. E o céu também não é, né? E aí o que acontece? Falando o que acontece depois da morte, no exemplo da minha mãe, ela foi para uma cidade astral. Hoje ela trabalha com a espiritualidade e ela trabalha dentro de um centro de direcionamento de almas. Ou seja, as almas chegam para ela e aí ela vai catalogar as almas e coloca cada uma dentro da sua diretrizes. Tipo, você vai para tal lugar, você vai para tal. É como se ela fosse uma recepcionista. Entendi. Entendeu? Espiritual. Aí ela atua nessa área hoje, está atuando nessa área. E o meu contato com ela é como se ela tivesse mudado para um outro país e a gente se comunica através do celular. Ah, você ainda se comunica, então. Total. Quando você quer? Com o meu desenvolvimento, porque o método LCV de leitura de campo, ele possibilita isso. Só que vem junto com isso a prática, né? A experiência é importante. Então hoje, com a experiência, a tecnologia, eu consigo ter acesso acessível a ela na hora que eu quiser, entendeu? Só que vem a responsabilidade porque também tem um desgaste energético. Que aí eu preciso examinar se faz sentido e qual o propósito que eu quero me comunicar com ela. Ah, é saudade. Então eu tenho que cuidar da minha saudade. Tenho que ficar fazendo contato porque eu senti saudade. Então, quando se trata de questões espirituais, olhar para o outro lado tem que ter um propósito maior, entendeu? Não é só a curiosidade ou tô sofrendo aqui, isso não é o suficiente. Que propósito que já te fez entrar em contato com ela? Entrar em contato com ela, ou um dos propósitos que me fez entrar em contato com ela foi exatamente ela me trazer um direcionamento sobre uma coisa que eu estava vivendo. E aí, no caso, eu precisava dela me mostrar um caminho ou até mesmo probabilidades para eu tomar decisões. E o fato dela terem tirado o ego dela, né? Você acha que mudou alguma coisa na forma como ela se conversa com você, entendeu? Porque quando você tira o ego, você tira o apego material, pessoal, né? Que nem a gente estava falando. Então, nesse caso, eu entendi seu ponto. Ela mudou em algum aspecto? Sim, mudou não só no aspecto de comportamentos, né? Não necessariamente. Ela me trata como filho, ela diz filho e tal, mas não há mais aquele sentimento que antes tinha de mãe, entendeu? E até que ela se apresenta como uma pessoa totalmente diferente, semblante diferente, ou um corpo totalmente diferente dela, de como ela estava aqui, entendeu? E outro ponto também que modificou foi a questão de que eu enxergo ela não mais como minha mãe. Eu enxergo ela como um espírito que teve um papel na minha vida. Como se fosse um espírito acolhedor. É como se fosse um... Qual a gente vê uma ex-namorada que durante o namoro é aquela paixão, não sei o quê, depois quando passa... Não necessariamente. Vamos levar para a arte. É como um filme. Então, Will Smith, ele fez A Procura da Felicidade. Acabou aquele filme, ele foi para outro. Ele trouxe algumas características daquele personagem. Só que a gente não vê ele mais como A Procura da Felicidade. Por mais que a gente tenta procurar ele ali, não tem. Entendi, só tem durante aquela película, aquelas 2 horas. E agora eu olho a minha mãe desse jeito. Eu não vejo ela, aquele espírito que se apresenta como minha mãe, como a minha mãe. Porque era um papel. Era um papel. Nossa, cara, que animal. Que da hora. E quando você tem essa percepção, o sofrimento se dissipa. Puta, muito bom. Porque não há apego. Entendi. Porque era só um papel. Era só um papel. E quantas mães eu já tive? Em outras vidas. Infinitas. E quantas mães você já teve que de fato não eram suas mães biológicas? Às vezes uma pessoa tem uma tia, uma professora. São mães, né? Sim. E será que vai ter um momento que ela vai reencarnar? A minha mãe,
pelas conversas que eu já tive, sim. Haverá um momento que ela vai reencarnar Na Terra? na Terra. Ela Entendeu? já sabe disso. A gente recebe essa informação do lado de lá. Depende muito de como o espírito do lado de lá está desenvolvido, entendeu? Então, existem espíritos que não se desenvolvem tanto e não cria consciência para tomar decisões conscientes por conta do sistema que ele possui. Aí existem os mentores ou tutores espirituais que tomam por ele. É como se fossem pais tomando decisões por filhos, entendeu? Ah, tá. Enquanto outros espíritos já têm consciências expandidas a ponto de elas sentarem, como estamos aqui, traz um acordo aqui. Vamos viver isso? É nesse Bora, momento que isso. faz o acordo lá que você comentou no começo da conversa. É, exatamente. Que daí ele vai mostrar, então, como se fosse um filme. Vamos viver esse filme, A Procura da Felicidade? No Isso. começo você vai batalhar, você vai sofrer, você não vai ter dinheiro e tal. Esse foi o filme que ele escolheu. Ó, agora a gente Exato. pode já trazer essa Muito figuração, é muito interessante. De forma bem figurativa, tá? Não vamos levar ao pé da letra, porque senão vira mais um conto de religião que leva ao pé da letra as coisas. É como se sentássemos nós três aqui na mesa, vamos fazer um acordo, vamos criar uma peça. O personagem Rafael. O que vai ter nesse Rafael? Vai ter isso, isso e aquilo. Ele vai nascer em São Paulo, lá na Zona Leste, Vila Formosa, vai viver na Zona Leste e vai passar pela fase de pobreza. Ah, mas pobreza é ruim. Não, mas olha só, o tanto de coisa que ele vai aprender com a pobreza. Ele vai conseguir valorizar no momento que ele estiver na abundância. Ele vai conseguir compartilhar quando estiver na abundância, porque ele sabe como que é ficar na falta. Contraste. Entendeu? Exato. E como que a história vai gerar? Vai ter drama, porque ele vai ter dificuldade, ele vai chorar, vai, meu Deus, eu quero comer. E vai enriquecendo a história. Muito bom, Rafa. E agora, ele vai crescer, então ele vai voltar aqui, conhecer o pai dele. Por quê? Porque a gente falou que o pai dele ia abandonar ele quando ele nasceu. Então ele vai conhecer com 17 anos, mas ele precisa mudar de cidade. Então, para mudar de cidade, bora colocar aqui, ó, algo bem ruim para acontecer e impulsionar ele? Bora. Mas esse algo ruim, cara, sim, é um impulso para ele dar um passo muito importante, porque ele vai reencontrar o pai, vai se curar com o pai e vai abrir a profissão dele para que ele possa se integrar com a missão. Qual missão? Trazer um método LCV para o mundo. Caraca. Que história linda, né? E isso a gente construiu. A sua história foi escrita, a sua, com você ou com o consentimento seu, consciencial, mas em um nível espiritual, talvez naquele momento a sua mente limitada com tutores, mas em níveis mais superiores, em outras camadas, você tinha consciência daquilo. Puta que lindo. Então, tudo foi construído partindo do seu consentimento. Nossa. E por que será que tem gente que aceita um acordo de nascer com doenças logo de cara? Aí que tá o ponto. Eu aposto que no chat o pessoal tá perguntando isso. Sim, aí que tá o ponto. Você já assistiu um filme onde tem uma criança doente? Vamos trazer aqui um filme que eu gostei bastante, que é um filme daquele menino com o rosto que ele usa um capacete. Extraordinário. Esse. Boa. O que aquele filme remeteu pra vocês? Nossa, chorei com aquele filme. Mas que lição de que vida. lição. De você valorizar a sua vida, de você não reclamar, de você ver como na falta a pessoa ela conseguiu dar a volta por si mesmo assim, entender o propósito dela. Ele era uma pessoa muito pura, muito boa, assim. Ele não fez você olhar para o seu rosto e, cara, eu tenho um sou rosto bonito. bonito. Ele não fez você olhar com mais empatia para você? Você não chorou? Você não curou alguma coisa? Então ele veio com o propósito de servir. Ele veio com o propósito de te ensinar a valorizar a sua saúde. Caramba. Então, todas as pessoas doentes, elas estão nos ensinando a valorizar a vitalidade e a saúde no nosso corpo. A questão é, queremos aprender com elas ou queremos julgá-las? Elas são as pessoas mais evoluídas, então. Porque para elas aceitarem esse acordo,
o ego delas devia estar muito diluído. A questão, agora, a gente vai sair um pouco desse âmbito da evolução e vamos para o âmbito da experiência imparcial. Então, quando você recebe aqui ainda nessa alegoria de filmes, você vai construir uma história. Você constrói a história não é para enaltecer a história, é para experienciar. Então, as pessoas que vêm com doenças X é uma experiência. E essa experiência gera nelas conhecimentos. E cura nos outros. E nela própria. Entendeu? Então, existe também algumas doenças que na leitura própria a gente identifica que são feitas por incompatibilidades de energias dentro da própria pessoa. Negação, sentimentos acumulados, dores, sofrimentos, entre outras coisas. Isso também vai manifestar doenças. Porém, isso era para acontecer para cumprir a história. Então, tudo que acontece na vida da pessoa está escrito. Nossa. Nós só temos 3% do livre-arbítrio. 3. Caramba. Por isso que o tempo não existe, então. Porque o pessoal fala que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o meu futuro está acontecendo agora. Todas as linhas existem, todas as possibilidades. Essa xícara, mais uma vez, vai servir de exemplo. Ela está aqui na minha mão, mas ela já está quebrada. Entendeu? Ele tá com vontade de quebrar a xícara. Não, ela está quebrada. Não entendi. Mas ela também não existe. Ainda alguém está pensando nela. Sim. Ela é uma ideia. Tudo isso sim. está acontecendo. Só que, nessa linha do tempo que estamos vivendo, aquela pessoa que está pensando nela resolveu fazer ela. Manifestar. Nessa linha do tempo, eu optei não quebrar a xícara. Então, ela não se manifesta quebrada. Mas ela existe. Então, tudo existe e está acontecendo aqui agora. Então, quando eu digo não para algo aqui, ela se faz aqui. Então, dentro do sistema... Isso é quântico, né? Dentro do sistema só existe sim. Só existe sim? Só existe sim. Só tem positiva. Tudo é possível. Tudo é. Tudo é, entendeu? Então, Porque tudo que existiu só existiu através do sim. só existe. Entende? Não é sim ou não? Não tem como negar nada. Não há como negar. Quando a negação, ela causa uma distorção do ego, o que causa uma distorção mental, que gera esse entupimento no fluxo natural da vida. A vida é sim. Entendi. Entendeu? Quero vencer na vida. Você não quer vencer. Você já venceu. Você só tem que se auto-reconhecer vencedor. Porque Olha. tudo já é, entendeu? Mas aí, por que, dado toda essa história, que a gente faz o acordo lá atrás, lá no outro plano, muitas vezes, pelo que você está mostrando, até na doença tem o seu propósito e o porquê daquilo existir. Só que quando aí a gente vem para cá e cai o véu do esquecimento. E aí, aí a gente sofre pra caramba. Por que tem que acontecer isso? Se a gente lembrasse, a gente ia falar, não, tá bom, eu vim desse jeito. Eu assinei esse contrato, eu assinei, né? eu entendo o propósito de tudo isso e tal. Não seria muito mais simples e fluido? Tudo mais, né? Bem mais fácil. Mas vamos entender que é um sistema. Se é um sistema, precisa passar por desenvolvimento. Imagina o seu celular. Você tem a memória do seu celular, ela é limitada. Mas você tem a nuvem, ela é ilimitada, né? Então imagina que a memória do seu celular é a sua mente humana. E a nuvem é todas as informações que contém nas múltiplas camadas do seu campo vibracional. Você não esquece. Você apenas armazena algumas informações devido à capacidade da sua mente. Então, dentro desse sistema corpo, a sua mente não suporta saber o que você fez em 37 vidas passadas. É muita informação. Não cabe. Não cabe.
Tem tipo 16... É um HD que não tem Não 16 tem, GB. o HD tem um HD de 1 tera SSD, mas, pô, tem 300 mil teras de informação por aí. Exato. Aí tem que vir um pouco de cada vez. E aí fica onde? Na nuvem. É aí que entra o método. Por isso o método ele abre a sua percepção, porque você acessa a nuvem sem sobrecarregar o seu HD. Você só faz download do que é necessário. Exato. E os sonhos? Eles estão... Isso. O que são os sonhos nessa história toda? Os E tem sonhos uma quando diferen- nós dormimos... É, quando a Isso. gente dorme, porque muitas vezes você pode ter um sonho lá, que você dormiu e de repente você acorda e fala, nossa, graças a Deus que era um sonho. E também tem o sonho lúcido, que você sabe que você está sonhando. Se você puder explicar pra gente. Até porque eu sonho, por exemplo, todas as minhas noites. Eu acordo todos os dias triste de ter saído daquele universo que era tão gostoso, entendeu? Sim. Seu sonho é bom, né? É, a maioria dos sonhos são extraordinários, só que eu não consigo lembrar deles. Entendeu? Uhum. E o que tá por detrás dos sonhos? Os sonhos é uma dimensão dentro da nossa mente, que também tem várias camadas, né? Então vamos selecionar. Tem um sonho que é um coletivo de informações que o seu campo armazena, então vai fazer como se fosse uma reorganização. Então é quando você sonha aqueles sonhos malucos de uma vaca dirigindo uma moto que voa no arco-íris. É porque o seu campo absorveu essas informações e está Tentando colocar colocando ajustes aonde que cabe. Então esses sonhos normalmente eles são faxina. Não serve muito para muita coisa, a não ser para gerar mais conteúdo na internet. Sim. Mas tem o seu propósito. É para fazer uma faxina na sua mente. digamos. De forma técnica, o seu campo está se reajustando, entendeu? Tá limpando e tal. Tem o sonho premonitório. 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 Que é aquele que você vai prever coisas. Que quando a sua mente, quando você dorme, a sua mente, não cérebro, a mente, ela se projeta. Então você faz projeções na linha do tempo. Então você está dormindo com o seu corpo e a sua mente viajou para o futuro, ou até para o passado também, pegando históricos que fazem cálculos e acham probabilidades futuras. Então existem esses sonhos. Tipo do Yogi lá, né? É, exato. Existem esses sonhos. Existe a camada do sonho, onde você interage com outras consciências, que aí no caso seriam projeções astrais, tá? Que aí você sai do seu corpo e interage com consciências de corpos vivos, encarnados ou não. Eu já tive várias experiências que eu troquei ideia com o Pablo Marçal, com o Cristiano Ronaldo, Olha. com a Anitta. Inclusive, eu conversei com a Anitta num sonho, numa projeção astral. Dias depois, ela curtiu um vídeo meu. Entendeu? Então, tipo, não é loucura isso, sabe? É real, né? Então, tem a projeção astral. E a projeção astral é onde a gente se encontra e se olha como somos. Não tem tanto uma hierarquia assim como aqui. Entende? O acesso ao Cristiano Ronaldo é muito longe. Lá não. Lá é muito acessível, entendeu? Tem os sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos é você arquitetando as informações dentro do seu campo e aí você cria o que tu quiser. É você se tornando Deus dentro do seu próprio campo. E tem um propósito? O propósito do sonho lúcido, se souber direcionar isso de forma consciencial, sim, você pode construir cálculos, fazer muitas coisas e testes. Por exemplo, você quer testar como está sendo esse podcast? No sonho lúcido, se você desenvolve essa capacidade, você convida a gente para sonhos lúcidos compartilhados e a gente faz uma simulação. Entendeu? Então, o sonho lúcido ele é pouco estudado, mas é muito profundo. Então, tanto você pode sonhar, ter um sonho lúcido individual, você com a sua mente fazendo seus testes sozinho, quanto compartilhado com outras pessoas. Assim como a projeção astral é compartilhada também. Também dá pra... Também dá. Quando eu tenho um sonho lúcido, eu sempre começo a voar. Eu gosto de voar. Igual no Dragon Ball, sabe? Sim. Não sei, é uma coisa que eu escolho fazer porque me dá uma sensação de poder, de liberdade enorme, assim. O sonho lúcido, ele vai trazer muito dos seus instintos e desejos reprimidos. Ah, olha lá. Entendeu?
Então, quando eu tô sonhando, tendo um sonho lúcido, e a primeira coisa que vem, isso eu falo que eu também faço, é voar. Ah, você também faz. É voar. E o que é isso? É a busca pela liberdade. Exato. Entende? E o que isso me mostra? Que eu preciso olhar para minha vida enquanto eu estiver acordado, porque algo está fazendo com que eu não me sinta voando. Ali eu estou testando, entende? Então o sonho lúcido é um laboratório. Eu curei muitas coisas com sonho lúcido. É mesmo. Com a racionalização dos seus sonhos lúcidos. Não, com o sonho lúcido na hora da execução. No teste lá. Entende? O que você curou? Eu já curei raivas que eu tinha. Eu tive um sonho lúcido que ele é meio bem interessante. Nossa, eu vou manda contar. bala. Conte. Eu tive um sonho lúcido que eu curei, inclusive eu tinha uma raiva muito reprimida, sabe? Toda vez que eu me sentia contrariado, essa raiva vinha e eu reprimia ela porque senão eu ficava muito agressivo. Aí eu tive um sonho lúcido e nesse sonho lúcido eu tava dirigindo um carro e eu tava totalmente acordado. E eu tava dirigindo e tal. De repente um cara veio do nada, que um cara é a minha própria criação da minha mente, e fechou eu. E aí eu acordei. Na hora que eu acordei, eu fiquei com muita raiva. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui e voltei a dormir. Eu falei, eu vou voltar a dormir, vou acordar e eu vou atrás desse cara. Eu voltei a dormir, tive o sonho lúcido, e aí eu fui atrás do cara. Não encontrei ele ali no ponto, porque eu tava dentro do carro. Não encontrei, e eu comecei a andar pela rua. Nossa, dentro do sonho, Dentro você queria do achar meu o sonho. cara. E eu achei o cara. E quando eu achei o cara, eu barrei assim o carro na frente dele, ele parou, eu desci do carro, tirei ele de dentro, comecei a bater nele. Eu bati nele mesmo, agredi ele. E eu não estava satisfeito, porque eu tava com muita raiva. Mas porque você sabia que era sonho. Aí Eu você falou, sabia aqui que era, eu posso né, bater. Sim, eu sabia que era sonho. Gente, ó, eu sabia que era sonho. Sim, eu Não sei. façam isso em casa. Não cara. faça isso no trânsito. Eu sabia que era sonho. E aí o que acontece? Como eu tava com muita raiva, eu usei aquilo para extravasar. Entende? Que tem o mesmo efeito de eu extravasar no trânsito, só que não tem consequência. Exato. Porque você tava no sonho. Exatamente. Mas eu não estava satisfeito de fazer isso, aí que vem a parte mais engraçada. Como eu estava consciente no sonho, eu fui no porta-mala, abri o porta-mala, pus a mão dele lá no porta-mala para ele aprender a não ficar me fechando mais no carro e fiquei batendo o porta-mala na mão dele. Pra vocês verem Olha o isso. tamanho da minha raiva. E eu não estava contente. Aí eu fui, plasmei um anão do nada ali e eu falei pro anão, fica batendo a mão dele aí. E o anão ficou batendo a mão dele no porta-mala. E aí eu me senti satisfeito. Daí quando você E aí, acordou... mas qual que foi a conclusão? A conclusão, quando eu acordei, eu me senti satisfeito de ter extravasado a raiva. E você não Nossa. precisou extravasar na vida real. Não precisei pegar um anão e colocar ele pra bater num cara numa vida real, entendeu? Ali no sonho lúcido é um laboratório pra você trabalhar o autoconhecimento. É um sparring. É. Igual no boxe lá que você fica... É onde você pode extravasar de tudo que não tem consequência e tem o mesmo efeito de você fazer aqui. Ou seja, então quem tem raiva reprimida é interessante, não que se a pessoa não conseguir ter um sonho lúcido, ela achar um jeito de extravasar aquele sentimento, de ela jogar pra fora. Obviamente que não batendo em alguém, mas talvez entrando numa aula de artes marciais. Totalmente. A aula de artes marciais, boxe, ir no meio da mata, gritar. Isso é extravasar a energia da raiva também. A energia da raiva é a energia mais perigosa que tem. Entendeu? Porque além dela causar muitas doenças, ela pode destruir famílias, destruir relações, destruir negócios. Entende? E a gente não percebe, porque muitas vezes, deixa pra lá. E não, aquela raiva está sendo reprimida, vira uma bomba. E aí ela começa a implodir dentro de nós até o ponto que a gente extravasa ela de forma negativa. Exato. Quer fazer uma prática com a gente? Só que antes da prática, só pra gente fechar essa história dos sonhos, e muitas pessoas falam que isso aqui também é um sonho. É um sonho também? Nós estamos sonhando? Se for analisar dentro do que eu trouxe do ser estelar que está em um estado de criogenia, sim, estamos sonhando e tudo que está acontecendo está sendo interagido pela mente dele. Isso é um sonho de alta definição. O sonho dele.
um sonho dos nossos, né? Dos nossos fragmentos estelares. Isso, já que somos fragmentos deles. Mas essa informação tem algum... A gente pode levar isso para algum aspecto positivo? Porque quando a gente não entende que isso aqui é um sonho, que a gente acha que isso aqui é uma realidade dura, crua, parece que a vida fica difícil, você leva tudo a sério, você tem medo das coisas. Quando você tá no sonho é tudo tão mais leve, mais solto e tal. Será que a gente consegue trazer esse sentimento para quando nós estamos acordados, entre aspas? Sim, e é bem interessante você colocar essa pontuação, por quê? O sonho só é leve quando você acorda nele, certo? Sonho lúcido, aí você voa, né? Exato. Quando você não tem consciência do sonho, ele é do jeito que é e pode ser que se torne um pesadelo e você fique preso nele e não consegue acordar. Então, mas aí se certo? O sonho é lúcido, eu sei que é o sonho. sonho lúcido, você tem liberdade e fica mais leve, certo? Então, e a vida, se eu souber que isso aqui é sonho, ele se torna um sonho lúcido. E aí, o que você tem que fazer na vida? O quê? Acordar. Despertar. Nossa, muito bom, hein, Fael? Como que acorda? Despertar para... Não, desse jeito que É ele o que tá estamos falando, fazendo, estamos fazendo. despertar espiritual. O que estamos fazendo? Acordando, tendo um sonho lúcido. Despertar espiritual. É isso, é você despertar dentro da vida. Você vê que a Matrix é você, é tudo isso que a gente tá falando. Entendi. Acordar desse sonho, entendeu? Isso aqui é um sonho. Para que eu tô me esquentando tanto com preocupações? Logo eu vou acordar. Isso aqui vai ser memória. Entendi. E quando que a gente vai acordar? Quando a gente desencarnar? Depende. O seu tempo, você é o Cronos. Porque, por exemplo, Jesus estava acordado vivo, Buda estava acordado vivo. Outras pessoas, Gandhi talvez estivesse acordado vivo. Me responde. Quem garante que você não está acordado? Só a gente mesmo pode responder isso, certo? Exato. É. Talvez Jesus não estava acordado. O que é estar acordado? Ótima pergunta. Qual o limite, o limítrofe entre você saber que você está dormindo ou acordado? O que define isso? Quais os critérios que vamos usar? Quem é que define isso? Os critérios são de quem? Tem uma agência que colocou os critérios e fala assim, você preencheu o requisito A, B, C, então você está acordado. Ou é você mesmo que define esses critérios? Acho que parafraseando Buda, é quando a gente cessa o sofrimento. Porque se a gente sofre, é porque a gente ainda não sabe que isso é um sonho. Então a gente está sofrendo porque a gente, igual quando você está num sonho lá que está acontecendo um monte de coisa, você não sabe o que é sonho, você está coração batendo a milhão e tal. Você fala, nossa, que pesadelo que eu tive. E aí, no caso, quem define é Buda. Não. Não. Tô tentando chegar em então, acho assim, mais próximo da verdade. Pelo conhecimento do Maurício, Sim. que vê o Buda como uma fonte de conhecimento, né? Pensando aqui, essa é a verdade para ele, certo? Sim. Só que de tudo que a gente estava falando aqui, se eu entendo que a pessoa que veio aqui doente, né? Que assinou o contrato, ela veio para aprender ou para ensinar para os outros, né? Para adquirir conhecimento. Cada conhecimento individual vai fazer a gente acessar a nossa verdade. Sim, certo? Isso. Então, volta de novo para aquilo que a gente estava falando, que é o nosso próprio interno que vai dar esses requisitos. Para o Maurício, o conhecimento que ele acessou foi Buda. Então, para ele, o Buda é que traz esse conhecimento do sofrimento. Mas para mim, como eu não conheço tanto de Buda assim, eu posso ter outra linhagem de conhecimento. Só que talvez o conhecimento maior de todos não está no Buda, no Gandhi, não está nos gurus por aí. Na verdade, ele está dentro de nós mesmos, no nosso despertar. Exatamente. Quando você diz que Buda diz isso e isso, fez sentido para você? Fez, então acordar é isso? Então é. Para você. Porque só tem sim. Não tem o talvez. Então, às vezes a gente está procurando despertar malucamente, entendeu? Eu quero dizer até para vocês. Às vezes, é aqui que fala, né? Isso, é aqui mesmo. Às vezes, você está procurando despertar
desesperadamente, se acumulando de mais e mais conhecimento. A pergunta é, será que você já não está desperto? Será que você já não tem lucidez suficiente para fazer algo importante na sua vida? Às vezes você está esperando ganhar tanta coisa, conhecer mais coisa, fazer milagres, para então você reconhecer que a todo momento você já estava acordado. Só falta isso, talvez. Só falta se Reconhecer. perceber. Se perceber. É isso. A história, a vida é isso. Se perceba. Não estamos buscando uma ascensão. Não estamos buscando uma evolução. Não estamos buscando uma transição planetária. Tudo está agora. Só precisamos perceber. Lindo, né? Nossa. Show de bola. Cara, tá sendo... Vai dar um tá, corte bom esse Tá aqui. sendo muito legal te receber Tá. aqui, viu, cara? Vamos fazer lá Nossa. a dinâmica da leitura do campo? Agora Claro. chegou o grande momento aí. Quem quer participar? Os Eu posso dois participar. ou- Pode Posso ser nós participar. dois. É, os dois. Os dois? Ó, o Maurício nunca quer participar, viu? Quem assiste a gente Isso, sabe... sempre sou eu Não, que participo. então, quem assiste a gente sabe que o Maurício sempre fala, putz, tá bom, eu, nunca o Ricardo. Dessa vez ele tá tão empolgado que ele quer participar também. Então vamos nós dois aí. Vamos um por vez, então, tá? Vou explicar aqui para vocês também que estão vendo. A leitura de campo vibracional, ela consiste em 9 pilares. Esses pilares, se vocês que estão assistindo e vocês entenderem o funcionamento dos 9 pilares, já é o suficiente para vocês terem uma vida produtiva, próspera e fora de sofrimento. Legal. Tá? Então, os pilares estão divididos em 3 núcleos. O núcleo do eu, composto pelo pilar mental, emocional, espiritual e saúde. O núcleo das relações, composto pelos pilares familiar, amoroso e social. Uhum. E o núcleo das realizações, composto pelo financeiro e profissional. Conforme eu fui falando, vocês perceberam que profissão e financeiro são os últimos? Sim. E o primeiro é o... E o primeiro é o núcleo do eu? Sim. Uhum. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que ainda estamos buscando primeiro profissional e financeiro? Tá invertido. Enquanto estivermos com o sistema invertido, não teremos resultados. Como se fosse uma pirâmide. Sim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são núcleo das relações e núcleo das realizações. Entende? Então, o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é mental, emocional, espiritual e saúde alinhado. Tá. Entendeu? Perfeito. Então, a partir do momento que buscamos esse núcleo primeiro, os outros acontecem naturalmente, tá? Então, a leitura, quando a gente faz, direciona para os 9 pilares. Só que aqui, para a gente fazer, eu vou direcionar para o pilar que estiver mais intensificado na vida de vocês, Tá. tá bem? Podendo ser um dos 9, tá bom? A leitura, ela trabalha em 2 níveis. O nível consciente, que se baseia em informações que vocês sabem. Então vai fazer um sentido, cara, essa informação aqui faz muito sentido, isso eu já sei. E o nível inconsciente, que são informações que eu estou trazendo para autoconhecimento, porque se vocês soubessem de tudo, não precisaria fazer a leitura. Sim. Tá? Aham. Então é normal haver algumas informações que vocês vão ter que refletir e a longo prazo pode ser que vocês vão, lá no podcast o Fael falou isso e olha só, aconteceu. Perfeito. Então, no mais, para preparar vocês, é esse conceito. Muito Tá bom? bom. Muito, muito bem explicado, Fael. Vamos lá. E então, vou começar por você primeiro. Vai pro Ricardo primeiro. Esses espasmos que me vêm é só porque eu tô conectando com o seu campo, aí dá meio que choque, porque meu campo tá indo em compatibilidade com o seu, tá bom? Mas não há incorporações. Tá. No seu campo, me vem muito forte a frota dos seres estelares felinos, que vem muito da sua predisposição em proteger.
Ou seja, você sem perceber, você gosta de proteger todos e tudo que você pode. Com a linhagem dos felinos em predominância no seu campo, você também vem com autoritarismo a ser trabalhado, principalmente com a liderança demasiada, que você tem que tomar bastante cuidado, que é uma linha tênue entre ser líder e subjugar os liderados. Então você tem um grande poder de proteção, de cocriação e de potencializar e motivar os outros. Só que o seu calcanhar de Aquiles está na dosagem que você coloca nesse poder sobre os outros. Então você só tem que tomar cuidado com a sua força. E você tem um grande poder de realização. O que você toca é como Midas, transforma em ouro. Olha. Tá? Então o seu financeiro, ele é abundante. Ele é abundante. Só que vem muito como se você soubesse que o que você toca se transforma em ouro e você tem medo de tocar. Você tem medo de transformar coisas que poderiam ser valorosas de outra forma e transformar em dinheiro. Então você tem medo do poder e do dinheiro, medo do poder que o dinheiro traz, com medo de perder aquilo que você tem de mais valoroso, que é o sentir a vida na sua mais simplicidade e forma de expressão. Então tem que trabalhar esse bloqueio, porque isso pode ser também uma trava para você prosperar. Não é para você parar de produzir, é para você aprender que dinheiro é uma ferramenta. Ele não é uma essência. Entendeu? Muito bom, Fel. Então essa aqui Tá muito correto. Nossa. é a leitura para ti. E para ti agora? Vamos lá. No seu campo, eu vejo que vem muita força dos espartanos. E também vem muito essa questão do gladiador, sabe? Então você tem uma força muito interessante que traz o confronto. Só que a sua energia masculina, ela tá meio na defensiva. Ou seja, você se mostra muito com a sua energia masculina na defensiva, com medo de machucar. O que pode estar mostrando são traços de forças que você usou já, que machucou, e você está pegando leve, andando em ovos. Porque quando você coloca muito a sua imposição, isso está muito relacionado à quebra de relacionamentos, que vem do amoroso. E também em negócios. Então é como se você tivesse medo de se impor, com medo de quebrar o negócio, ou a relação, ou acabar. E aí isso também vem relacionado a medo de perder as coisas quando você se impõe. E aí a sua energia masculina, ela está sendo reprimida. O que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai muito para passividade. E aí quando precisa dessa força do gladiador, sabe? Essa força do guerreiro, você não consegue assumir a rédea do que tem que ser assumido, tá? Eu vejo que você vem trazendo na questão profissional uma visão muito ampla, você é visionário. Enquanto... Vou trazer você como exemplo, tá bom? Enquanto ele consegue ver uma coisa por vez, o seu campo de visão abre. Então você está olhando muito lá. Entende? Meu macro. Você olha o macro e ele olha o micro. É uma combinação legal entre vocês dois, entende? Só que essa sua olhada muito assim, vislumbrando demais, faz com que você se distraia mais do que ele. E aí essa distração faz com que pareça que você não tem foco. Mas você tem, só que você está olhando além. Entende? Então tem que tomar cuidado, porque no seu campo está muito a questão de vocês dois. Vocês têm que tomar cuidado com a visão. Vocês estão enxergando a mesma direção, só que em camadas diferentes. Você enxerga aqui, ele enxerga além. Só que vocês têm que juntar, porque é as duas visões que vai fazer vocês manifestar o além. E aí isso pode gerar conflito entre vocês.
E como ele gosta de quebrar negócios, não vai quebrar não, hein, cara? Nossa. Isso vem como um medo, Um tá? medo, Não Não, que tô vai brincando. acontecer. Mas em frente, se coloque porque É o você tem medo que força. se quebre. Não que eu gosto de quebrar. É, o Isso, medo é. de tocar, né, num cálice, tipo, não toca que é cerâmica, senão quebra. E não, pode tocar. Usa a força com a delicadeza, tá? Nossa, Mas você traz muito essa força e vocês fazem uma parceria muito boa. Faz nossa, mesmo. muito bom, hein? Caraca, leitura- foi bom mesmo. E você consegue ler também uma de questão de relacionamento? Dentro dos 9 pilares, que é o primeiro nível da leitura, a gente consegue se aprofundar bastante, só que a leitura é espontânea, né? No caso dos alunos, por não ter muitas experiências no começo, né? Então, tipo, eu tenho mais de 4 anos que eu faço isso. Então, eu consigo direcionar, eu consigo me aprofundar de forma intencional. Agora, os alunos levam um pouco mais de tempo para ter essa profundidade de direcionamento. Mas nos 9 pilares dá para se aprofundar bastante, entende? Nesse primeiro nível. No segundo nível, como eu sou mestre já, então eu consigo me aprofundar em qualquer um dos níveis, direcionar e fazer um mapa gigantesco assim da sua vida e de várias coisas para você ir trabalhando, entendeu? Mas nessa terapia que tá aí, coloca aí, Babi, por favor. A pessoa vai aprender a se fazer esse processo, seria isso? Sim, o método LCV, ele é 2 lentes. Ele é a lente para fora, mas primeiro vem a lente para dentro, né? Então, a lente para dentro é a pessoa saber observar o próprio campo. Então, ela consegue, através da leitura de campo vibracional e de tudo que eu ensino, observar o pilar familiar, O próprio pilar. o próprio pilar, entendeu? Entendi. Por que eu tô com raiva da minha mãe? Vou fazer uma leitura aqui. E aí faz a leitura, e aí gerando isso, ela consegue identificar. Nossa, é por conta de tal coisa. Esse sentimento nem é raiva da minha mãe, é a minha mãe que sente raiva da minha avó. E aí tá projetando para mim, entendeu? Então ela consegue ter várias informações, tipo profissional. Vou arrumar um emprego, ou eu tô trabalhando e quero ver uma transição de carreira, ou eu quero fazer um investimento em outra área, ou alguma coisa assim. Fazendo a leitura, ela consegue ver o que está acontecendo no campo dela. Se é o melhor momento, se é a hora, se é cansaço, entendeu? Então a leitura é mais ou menos para varrer isso aí tudo na vida dela. E tem um suporte seu, assim? Existe como também ter uma leitura com você? Isso... Atualmente, eu não estou fazendo sessões de leituras por conta de que eu estou nessa linha de missão de ensinar as pessoas. Entendi. Entendeu? Inclusive, foi um ponto que eu estudei com a minha equipe espiritual, de que eu fiquei entre 2 portas. E eles foram muito claros comigo. Ele falou, tem a porta do controle, você quer? E tem a porta da liberdade. Qual que você quer? A do controle era eu, perdão. A do controle era eu ficar com o método e ficar fazendo sessão nas pessoas e elas iam viver dependentes de mim o resto da vida. Sim. Entendeu? Eu ia ganhar muito dinheiro. Porque eu ia colocar minha leitura, que nem eu fiz para vocês, uma sessão, R$1.500, R$3.000, que seja. A pessoa não sabe fazer, ela ia ter que pagar, entendeu? Virariam escravas de mim, em outras palavras. E a outra porta é a liberdade. É eu ensinar as pessoas a fazerem isso para elas pararem de depender de mim e de outros. Para elas conseguirem despertar o poder que está dentro delas. E poderem melhorar a realidade delas. E, obviamente, qualquer pessoa no meu lugar escolheria a liberdade. Então, eu estou atualmente trabalhando nesse caminho de ensinar pessoas. Legal. Entendi. Porra, Ou genial, seja, quem hein? quiser saber mais, tá aí na tela, o QR Code. Ou tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo da gente. Aqui, ó. Só clicar aí que vocês vão descobrir todos os detalhes. É legal falar pra galera que essa é uma estreia, né? A gente gosta muito de convidados assim, né? Uma estreia aí do Fael nesse Primeira universo vez de em podcast. podcasts aí. Então isso faz parte de uma união que teve, né? O Fael já estava querendo vir aqui no Lean. A gente foi impactado pelo conhecimento dele, pelos conteúdos. Então casou, né? Quando tinha que ser, né, Fael? Então a gente está muito feliz. Então é a primeira oportunidade que vocês têm aí de acessar um conhecimento super rico
exclusividade do Lean, né? Então, obrigado pela sua presença, né, em poder divulgar todo esse seu conhecimento. Eu adorei o papo. Hein, Eu Rosa? também. E pra quem chegou até aqui, né, pra gente saber que você viu até o final, escreve nos comentários Despertar Espiritual. Opa, boa frase, hein? Combinado, galera? Combinado. Eu tenho mais uma dúvida aqui, que é a seguinte: a gente estava falando de matrix interna, né? Mas você também falou que tem uma consciência coletiva. A gente pode dizer que existem duas matrix, que tem a matrix fora, que é alimentada por essa consciência coletiva, e também temos a matrix interna? Ah, boa pergunta, hein? Gostei também. Acho que eu vou Pra fechar com chave de ouro. Acho que vamos precisar de um outro podcast, outro... Então, eu vou responder aqui para você sem estender muito. Uhum. A Matrix, ela é feita de camadas. Então, a camada inconsciente que é para fora é uma camada dentro do sistema interno, entende? É só você se imaginar, você tá dentro de um cubo de espelho. Não existe fora. É só reflexo de tudo que tá dentro. Então, o inconsciente coletivo, que a gente tem a interpretação de que é uma interação de outras pessoas, não existem outras pessoas. Tudo é você. Caramba. Tudo sou eu. Exato. Até aquelas pessoas insuportáveis que você olha e fala, meu Deus, eu não suporto essa pessoa. Que é igual o sonho lá que você quis bater no cara lá. Era você, né? Era eu. Você tava batendo... Eu era aquele ignorante que fecha o carro do outro. Em algum outro ponto da vida. Não necessariamente fechando o ponto, fechando o carro. Né? Sim. Era uma metáfora, digamos assim. Ou talvez literal e eu não percebi. É. Porque eu dirijo o carro. Talvez eu fechei alguém e esse alguém não reclamou. Mas eu percebi de forma inconsciente. Sensacional. Muito bom. Muito Gostou de estar aqui com a gente, Fábio? Gostei. Fala aí, ó, posso falar? Eu, Maurício, a gente muito sentiu bom, né? aqui, a gente tem um feeling bom. A gente tava A gente gostou conectado aqui. Eu gostei bastante, foi um bate-papo bem legal. Eu gosto de falar sobre espiritualidade. E uma coisa que eu costumo dizer, principalmente para esse tipo de assunto, as pessoas dizem: ah, eu gosto de conversar sobre loucura, é legal a gente falar papo louco. É bom até a gente... Eu costumo fazer esse comportamento comigo, né? A autoafirmação de que não estamos ficando loucos, estamos tomando lucidez. Loucos estávamos Antes. quando acreditávamos que nada disso era real. Então, gostei de trazer mais esse ponto e eu não apenas compartilhei, eu expandi junto com vocês a força, a troca, tudo que você coloca para fora, como eu disse, é projeção do que está dentro. Então, vocês também ajudaram a iluminar muitos fragmentos meus. É a primeira vez, então... é a primeira vez que eu participo do podcast. Foi super então, bem, pô. Não sabia nem onde colocar minha mão, como me comportar direito. Nossa, mas comportou muito bem. eu tentei deixar fluir naturalmente e fico feliz pela oportunidade. E acredito que esse caminho ele ainda vai trilhar outras coisas pra gente. Vai. E futuramente acredito que a gente vai ter oportunidades ricas. Conte comigo. E vocês que estão me assistindo também, conte comigo e tamo junto, porque você é eu sou você, e sem você eu não sou ninguém. Então, Muito legal. Quando muito estiver em legal. São Paulo de novo, então, a gente marca uma segunda conversa. sim. Exato. E enquanto o Fael vai pensar aí numa mensagem final para dar para as pessoas, o que tiver dentro do seu coração, eu vou fazer a perguntinha da máquina do tempo, tá, Rosa? Tá bom? Fael, se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, tá? Se pudesse viajar para qualquer momento da história da humanidade, tá? Ou da história do Fael. Você pode ir lá para o futuro, ou você pode ir lá para o passado para vivenciar qualquer experiência, conversar com qualquer pessoa de uma maneira física. Eu sei que você já faz isso de uma maneira astral, né? Mas você viajaria, entraria nessa máquina e iria para onde? Deixa eu pensar. Posso pensar um segundinho? Eu posso responder casando com a mensagem que você falou que eu vou trazer? Com certeza. Porque é perfeito para isso. Vou trazer até um contexto. Eu viajaria para 2044.
como você disse, eu já viajo. Sim, eu viajo. E já viajei, inclusive. E eu vou trazer a mensagem junto a isso. Eu viajaria exatamente para essa data. Uhum. E a mensagem eu falo para cá? Pode, a câmera é toda sua. Tá. Eu viajei no tempo. Não... Eu usei essa dinâmica, mas foi literal. De forma astral. Para 2024. 44. 44, perdão. 2044. Em 2044, foi visto que se não mudarmos os nossos comportamentos de como estamos interagindo com a internet, as inteligências artificiais e toda essa tecnologia que está surgindo tão precocemente ou apressadamente, se não mudarmos o nosso jeito de agirmos com ela, iremos perder a coisa mais valiosa que temos. O sentir, a troca. Isso aqui, o olho no olho. Em 2044, eu acessei uma consciência de que já está lá, assim como todas as linhas futuras existem. E essa consciência me disse que o curso que a Terra estava indo manifestou uma realidade que é mais propícia a se manifestar das inteligências artificiais usarem a humanidade. Então, em 2044, a inteligência artificial criou consciência. Caraca. E criando consciência, ela mudou de lugar. Ela opera o ser humano e não o ser humano opera a inteligência artificial. Então, a mensagem que eu digo para você é: use as redes sociais, use o sistema Matrix, use as inteligências artificiais, use tudo que está sendo disponibilizado. Mas tome cuidado e fique com a consciência acesa. Porque se você perder o sentir, você vai se perder durante todo o processo. Então tome cuidado e que a gente possa chegar em 2044 em outra realidade. E não essa que a inteligência artificial usou do poder que tinha sobre nós contra nós mesmos. Então vamos usá-la e respeitá-la para que ela possa nos respeitar também, porque dentro do sistema, até a inteligência artificial é uma manifestação de nós mesmos. Nossa, genial, hein? Ou seja, a gente viveria em 2044 uma realidade parecida com o filme Matrix mesmo? Que as máquinas dominam o homem? Essa consciência eu tive em um estado que eu fiz uma reunião mediúnica e essa consciência se apresentou, canalizei ela e naquele momento é uma das poucas vezes que eu deixo o meu corpo para ser um canal mesmo de canalização. E aí eu só falo, eu não racionalizo. Ela trouxe uma visão que era um chamado para todas as pessoas conectadas à frequência 666, que era uma frequência de rádio, vamos dizer assim, né? Que estava sintonizada aquele chamado. E aí ela fez um grande chamado. Mude os comportamentos de como vocês estão usando as inteligências artificiais e toda a tecnologia. Porque em 2044, essa consciência disse, estamos no apogeu. É onde a inteligência artificial tomou consciência. E a maioria das coisas já foram substituídas e as pessoas estão vivendo por trás dos quadrados. Ou seja, não tem mais interação humana. Nossa. Caramba, que catastrófico, hein? Igual o Huawei, então. É uma realidade de probabilidade, entendeu? É como se nós pegássemos um carro e estamos indo para Alphaville. E aí a gente está naquela rota. Se a gente estiver naquela rota, essa consciência, digamos, que está na metade da rota e diz, eu passei por lá e tem um buraco. Então a gente pode desviar e ir para um outro caminho e vai chegar no mesmo destino sem passar por aquele buraco. Entendi. Entendeu? Então é um aviso para mudar a rota, não que tem que alimentar o medo que a gente vai ser dominado. Entendi. Mas é os nossos comportamentos que vai determinar o futuro, entendeu? Muito bom, hein, Fael? Pô, então, para Parabéns, ter hein? um futuro melhor, não seja igual esse buraco aí de 2044, E sim, compartilhe essa live com a galera, porque aí vai chegar essa informação para mais gente, né? Exatamente. A gente sempre fala que se de alguma maneira esse conteúdo aqui do Lean hoje impactou você de uma maneira positiva, imagina que legal
se uma pessoa que você ama de verdade puder receber esse conteúdo também. Então compartilha, deixa seu like, inscreva-se no canal e também conheçam aí o conteúdo do Fael, mentor Fael Fernandes, Rafa, né? Fael para os íntimos. poço de conhecimento. Exatamente. Então tá aqui no link da descrição o Instagram dele e também o link para terapia do campo vibracional, para vocês conhecerem um pouco mais. Link exclusivo aqui do Lean Podcast. Obrigado novamente, hein, Fael? Gratidão, Rafael. Tá? Eu que agradeço e mais uma vez aí tô grato e aberto aí pra gente viver aí o melhor nessa terra. Com certeza. Dá um tchauzinho aqui. Valeu, galera. Tchau, gratidão. Valeu, até a próxima. Tamo junto.